Ao caminhar pelas ruas de Cuba à noite, percebe-se rapidamente algo. O número de mulheres sozinhas é significativamente superior ao que o mundo imagina. Não sob as luzes do turismo, mas nos antigos bairros residenciais, nas vielas escuras e nas pequenas praças onde a vida real acontece. Esta não é uma história sobre moralidade nem uma curiosidade banal, mas um fenômeno social real, estreitamente ligado à economia, à migração e ao desmoronamento silencioso da vida familiar. Para compreender por que razão as verdadeiras ruas de Cuba abrigam tantas mulheres sós, não há lugar mais claro que Havana, onde cada noite é um reflexo das perdas que as estatísticas frias muitas vezes não contam na totalidade. 1. Homens partem, mulheres ficam. Em Havana, o fenômeno de tantas mulheres aparecerem sozinhas na rua não é coincidência nem um toque cultural, mas sim uma consequência direta de um processo social de anos, onde a imigração para o estrangeiro se concentrou fortemente em homens em idade ativa, deixando para trás uma cidade com estruturas familiares distorcidas e uma carga de sobrevivência que recai sobre os ombros das mulheres. Estatísticas demográficas e estudos sociais mostram uma proporção crescente de agregados familiares chefiados por mulheres, especialmente nos bairros antigos, onde os homens procuram oportunidades econômicas e as mulheres ficam para cuidar de crianças e idosos e manter a vida cotidiana. Elas desempenham vários trabalhos em simultâneo: serviços, pequeno comércio, cuidados familiares, enquanto os rendimentos baixos e precários tornam a estabilidade a longo prazo quase impossível. Assim, quando a noite cai, a imagem das mulheres que caminham sozinhas pelas ruas de Havana reflete uma realidade nua. Não liberdade ou lazer, mas uma adaptação forçada numa cidade que perde a sua força de trabalho masculina, onde as mulheres precisam de estar mais presentes no espaço público para manter ligações, trocas e hipóteses de sobrevivência na economia deficitária. 2. Famílias desmoronam em silêncio. Quando os homens partem e não regressam, o desmoronamento em Havana não acontece através de discussões barulhentas ou divórcios, mas através de um processo silencioso e prolongado, no qual a família tradicional perde gradualmente a sua estrutura original, sem necessidade de uma declaração oficial. Cada vez mais mulheres têm de criar os filhos sozinhas, cuidar de pais idosos e assumir toda a responsabilidade econômica da família, num contexto de baixos rendimentos e custo de vida crescente, o que torna o conceito de família com dois rendimentos uma raridade em muitos bairros. Estudos sociais em Cuba mostram um aumento constante na proporção de famílias monoparentais, especialmente chefiadas por mulheres, o que é acompanhado por uma pressão psicológica e econômica cada vez mais pesada. As crianças crescem com pais ausentes, os relacionamentos tornam-se mais frágeis e efêmeros, e as mulheres são forçadas a colocar a sobrevivência acima dos sentimentos pessoais. É precisamente neste contexto que a presença densa de mulheres sozinhas na rua deixa de ser um fenômeno invulgar para ser um sinal claro de uma família que se desmorona em silêncio, onde cada um aprende a continuar a viver sem esperar pelo regresso de quem partiu. Continuar. 3. Cuba perde os seus homens. Neste ponto, o fenômeno já não é apenas uma percepção na rua, mas é comprovado por números chocantes. Em muitos períodos, a migração líquida de Cuba inclinou-se fortemente para homens entre os 20 e os 49 anos, o principal grupo de força de trabalho da sociedade, o que distorceu significativamente a estrutura populacional nas grandes cidades. Estatísticas demográficas e estudos sociais mostram um aumento contínuo na proporção de agregados familiares chefiados por mulheres, especialmente em Havana, onde as oportunidades de trabalho informal e as remessas determinam a capacidade de sobrevivência. Quando os homens partem em busca de rendimentos mais elevados, o dinheiro enviado torna-se um bote salva-vidas, mas também congela inadvertidamente o reagrupamento familiar, uma vez que a distância geográfica prolongada
torna a ausência um estado permanente. O resultado é um círculo vicioso. A falta de mão de obra masculina local reduz a produtividade local. Os rendimentos internos não acompanham os preços, forçando mais pessoas a emigrar. E nas ruas, a presença esmagadora de mulheres sozinhas torna-se um sinal visual de uma sociedade que perde os seus recursos. O ponto crucial é este. Não faltam pessoas a Cuba, mas faltam a Cuba os homens em idade ativa. E esta lacuna molda a família, a economia e até a vida noturna da cidade de uma forma que nenhum postal ousa contar. 4. As ruas cheias de mulheres. Quando o desequilíbrio de gênero deixa de ser um fenômeno temporário para se tornar um estado permanente, o espaço público em Havana começa a mudar de forma perceptível e inegável. De pequenas praças, paragens de autocarro, mercados de tarde até vielas antigas, as mulheres aparecem com mais frequência, permanecem mais tempo e assumem mais papéis na vida de rua. Elas não saem apenas para trabalhar ou fazer compras, mas para manter os laços sociais necessários para a sobrevivência da família numa economia deficitária, onde a informação, a troca e o apoio mútuo são tão valiosos quanto o dinheiro vivo. À noite, quando muitos homens deixaram a cidade ou já não estão presentes na estrutura familiar, as ruas tornam-se uma extensão de um dia de trabalho sem nome, onde as mulheres continuam a manobrar entre a segurança frágil, a luz fraca e relações sociais de curto prazo, mas essenciais. É precisamente esta presença densa e contínua que leva facilmente os estrangeiros a atribuírem à Havana interpretações simplistas ou erradas, quando, na realidade, estes são os traços visuais de uma sociedade profundamente reestruturada, na qual as mulheres são forçadas a lançar-se mais no espaço público para preencher o vazio deixado pela partida dos homens, preservando assim o ritmo de vida urbano antes do colapso total. 5. Viver sozinha no meio da crise. Quando as mulheres se tornam o principal pilar de cada vez mais lares em Havana, viver sozinha deixa de ser uma condição passageira para se tornar um estado permanente, associado a uma pressão econômica e psicológica constante. Viver sozinha significa suportar todos os custos de vida individualmente, num contexto de baixos rendimentos, preços de alimentos em ascensão e abastecimento incerto, fazendo com que cada decisão diária, desde a comida, passando pelas reparações na casa até a questão de ter ou não filhos, seja determinada pela questão da sobrevivência. Muitas mulheres têm de partilhar habitação, trabalhar extra à noite ou contar com redes alargadas de amigos e família para compensar a falta de uma estrutura familiar estável. A solidão aqui não é barulhenta, mas acumula-se ao longo de noites longas sem eletricidade, filas para comida e planos adiados indefinidamente. É precisamente neste estado de viver sozinha no meio da crise que as ruas de Havana refletem mais claramente uma realidade difícil de expressar em palavras. Estar sozinha não é uma escolha de estilo de vida, mas uma consequência direta de uma economia debilitada, da migração contínua e da alteração das formas familiares. 6. Moeda estrangeira, turismo e a discrepância. Enquanto a vida da maioria das mulheres em Havana é limitada por rendimentos baixos e custos crescentes, uma economia paralela funciona diante dos seus olhos, girando em torno da moeda estrangeira e do turismo, gerando um profundo sentimento de discrepância entre o que a cidade apresenta e o que os residentes realmente vivem. As zonas turísticas são privilegiadas com luz, renovações e abastecimento, enquanto os bairros residenciais, onde vivem mulheres sós, continuam a lutar com o fornecimento incerto de eletricidade e água e casas em ruínas. A moeda estrangeira torna-se a fronteira invisível que decide quem pode reparar o telhado, comprar melhores alimentos ou aceder a serviços, e quem tem de continuar a desenrascar-se na carência. Por isso, muitas mulheres são atraídas para atividades econômicas informais ligadas ao turismo, para colmatar a lacuna de rendimento. Esta discrepância não é apenas uma diferença de dinheiro,
mas também uma diferença de oportunidades. Um lado vive na cidade iluminada para ser vendida ao mundo. O outro lado vive na cidade real, onde cada dia é uma conta de sobrevivência. É precisamente esta distância que evidencia a imagem das ruas cubanas. Muitas mulheres, poucos homens e uma vida marcada por fluxos de dinheiro que não correm uniformemente para onde são mais necessários. 7. Ser forte ou não ter outra escolha. Ao observar o quadro completo das ruas cubanas hoje, o que se torna mais evidente não é o número de mulheres sozinhas, mas a razão pela qual elas têm de ser tão fortes, numa sociedade onde essa força não resulta de oportunidades, mas da falta de alternativas. Em Havana, as mulheres desempenham simultaneamente muitos papéis: ganha-pão, cuidadora da família, mantenedora de relações sociais e, por vezes, a única a garantir a estabilidade frágil de um lar. A sua presença na rua, especialmente à noite, não é uma expressão de liberdade ou de uma mudança de estilo de vida moderno, mas o resultado direto da migração persistente, da estagnação econômica e de uma reestruturação familiar que ninguém escolheu ativamente. Esta cidade não carece de dinamismo, mas minguam as condições para transformar esse dinamismo num futuro, fazendo com que muitos jovens vejam o estrangeiro como a única saída, enquanto os que ficam continuam a viver num estado de espera invisível. E enquanto os postais turísticos continuam a contar a história de uma Cuba romântica, resta ao observador a questão angustiante: até onde pode ir uma sociedade quando as suas mulheres não têm de ser fortes para ascender, mas apenas para não colapsar todos os dias? As ruas de Cuba não gritam por socorro, apenas mudam silenciosamente de ano para ano, com cada vaga de pessoas que partem e cada família que perde um pilar, até que, a certa altura, a densa presença de mulheres sozinhas se torna tão normal que ninguém faz mais perguntas. Mas é precisamente esta normalização que é assustadora, pois mostra uma sociedade que se habituou à adaptação em vez de ser curada. Havana ainda tem música, cores e sorrisos, mas por trás deles escondem-se histórias de sobrevivência que nunca aparecerão na imagem turística. E quando este vídeo terminar, o importante não é o que pensa sobre Cuba, mas se reconhece que por trás de cada rua cheia de mulheres existe uma lacuna muito real, a lacuna de quem partiu, das oportunidades perdidas e de um futuro adiado.